Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Anamnésia Show. Hoje teremos um convidado muito especial. Mas antes, como sempre, vamos começar com aquela notícia ou aquela história um pouco interessante, né? Vejam só, em alguma parte do Brasil, em alguma época, aconteceu uma história muito inusitada. Um paciente chegou no consultório, sentou e tinha uma pessoa ao lado dele. Ele sentou e estava passando o filme do Shrek. E aquelas duas pessoas, ele, o paciente e a outra pessoa, continuaram assistindo e esperando alguém chamar. E ninguém chamava. Eles continuaram até que o filme terminou. Quando o filme terminou, a pessoa que estava do lado do paciente levantou e falou: "Você é o senhor fulano de tal? Vamos lá então." Era o dentista. Oh, tava esperando. O dentista? Bom, na verdade, eu tava. Ou seja, eles estavam assistindo Shrek. Pois é. Bom, isso é uma coisa que, né, pode acontecer por aí. Não deveria, mas acontece. Então hoje a gente vai conversar com ele que está fazendo direito, é perito odontológico, Thiago Vogel. Seja muito bem-vindo, então. Já fazer uma correção aqui, é Thiago Vogel, né? Não é Vogel. Pronúncia. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui com a gente hoje. Como você entrou nessa área tão legal? Ai, piada infame. Na área da odontologia legal, né? Como você se identificou com essa área, como que você entrou? Da pior maneira possível. Com 6 meses de formado, eu prestava serviço, só fazia cirurgia na época, e tive o dissabor de ser processado, justo no meu 6º mês de formado. A paciente queria o siso dela de volta, não sei porquê, mas queria o siso dela de volta. E então, obviamente, eu fui atrás de advogados para me defender, enfim, na época não trabalhava com seguro de responsabilidade civil, que é uma coisa que quando a gente se forma e quando a gente está na faculdade a gente não dá a devida atenção. E ao analisar toda essa situação, o advogado montou a minha defesa e para essa defesa. E então, quando eu li a defesa, eu vi que faltavam muitos detalhes que, na minha opinião, como dentista, seriam cruciais para me defender do que estava acontecendo. E foi pensando justamente nisso que eu despertei esse sentimento pela odontologia legal. Então eu posso dizer que a odonto legal caiu de paraquedas na minha vida da pior maneira possível, porque estava sendo processado, mas daquele momento em diante eu vi a necessidade e a prática e a aplicabilidade da odontologia legal. Porque quando nós temos a odontologia legal durante a faculdade, a gente tem a odontologia legal forense, né? Então o professor entra na sala, fala sobre reconhecimento de arcada dentária, sobre lesões de pessoas vítimas de violência sexual e tudo. Então a gente acha que a odontologia legal ela se limita somente a isso, quando na realidade existe toda a parte civil que a gente fala, né? Entrelaçada. Então, normalmente quando eu dou aula, quando eu dou alguma palestra, eu pergunto para os meus alunos: quem aqui quer fazer dentística? Levanta a mão. Quem quer fazer harmonização hoje, né? Todo mundo levanta a mão. Falei, qual as especialidades que vocês acham que vocês vão mais fazer no consultório? Corroboram com as mesmas anteriores. Depois eu digo, a especialidade que vocês mais fazem no consultório é odontologia legal. Porque a partir do momento que você aperta a mão do teu paciente e ele aceita o plano de tratamento que você elaborou e aceita ele pagar por isso, já existe uma relação consumerista. E aqui já tem odontologia legal. Então é por isso que eu fui parar na odontologia legal. Legal. Só besteira. Bom, enfim. Você sempre pensou em fazer direito ou já justamente para atuar nessa área da odontologia legal, ou foi algo assim que te despertou depois de um tempo? Bom, antes mesmo de entrar em 2008, que foi quando eu prestei o meu vestibular, eu sempre quis ser da área da saúde, sempre quis.
independente da área que fosse. Tanto que eu consegui bolsa pelo ProUni na época, de 100% para fisioterapia e para odontologia. Porém, ao analisar o mercado, eu entendi naquele momento que a odontologia me daria maior autonomia de prescrição, de diagnóstico, e por isso eu acabei optando pela odontologia. Porém, antes disso, antes de ter esse chamamento do ProUni, eu já estava matriculado no curso de Direito, na Estácio, na época. Então, acho que o direito ele já estava entrelaçado na minha vida em algum momento, mas como naquele momento ser da saúde para mim era mais importante, e óbvio, eu não ia pagar a faculdade porque tinha ganhado bolsa, eu optei por fazer odonto. Mas, hoje, eu vejo a necessidade de nós termos um profissional dentro da área jurídica que tenha domínio da odontologia para justamente ajudar outros colegas. É isso aí. A gente vê muitas coisas erradas por aí, né? Que a gente também não sabe o contexto, enfim, mas a gente vê muitas coisas erradas por aí. E eu acho que é realmente uma área que vai aí entrar para agregar e muito, eu acho, na odontologia. E o que um cirurgião dentista precisa fazer para se tornar um perito dentro da odontologia? Bom, basicamente o dentista ele já é um perito por si só, pelo simples fato de ser dentista. Ele tem capacidade de perícia e isso, inclusive, é salvaguardado e garantido pela própria Lei 5081, que regulamenta o exercício da profissão. Então, cabe a nós, sim, fazermos a perícia. Hoje eu vejo que tem bastante cursos aí pela internet oferecendo o curso de perito. Eu acho que para quem não tem formação nenhuma, não faça ideia do que é uma perícia odontológica, eu acho interessante para você conhecer o que faz um perito. Mas, via de regra, perícia a gente faz todo dia, quando a gente analisa fecha um diagnóstico, quando a gente analisa um raio-x, quando a gente analisa um serviço que foi feito, isso é perícia. Então, a perícia todo mundo faz, todo dentista faz todo dia, ele só não se dá conta que ele está fazendo perícia. E o mercado, hoje, da odontologia legal? Como você falou, eu acho que realmente não deve estar muito, assim, eu não digo em alta, porque em alta eu creio que seja a realidade, porque é uma área, eu acho que boa para se seguir dentro da odontologia, mas como que você avalia, assim, a questão da quantidade de profissionais que tenha o interesse em atuar na odontologia legal? Como que você avalia essa questão do mercado? Eu acho que é um mercado que não é explorado da maneira que poderia ser. Porque nós temos muito poucos profissionais que são inscritos no próprio conselho que tenha essa especialidade registrada, né? Então, nós padecemos de bons profissionais para emitirem bons pareceres para o Poder Judiciário, porque essa é a grande função de um perito. O que o perito, o dentista, vai fazer num processo, por exemplo, civil, que é a área que eu atuo? Você vai auxiliar o juiz a chegar numa sentença, você vai orientar o juiz e vai dar o teu parecer. Naquele momento, você fala pelo juiz, você esclarece ao juiz o que está acontecendo. Então, assim, mercado tem, porque acidentes, intercorrências, procedimentos, de repente, mal feitos, acontecem todo santo dia. E todo dia tem algum tipo de demanda judicial para resolver. Então, mercado tem. Agora, basta saber se os profissionais estão capacitados para fazer essa análise. Porque não adianta, por exemplo, eu sair da faculdade e achar que eu já vou sair por aí fazendo perícia e avaliando o serviço alheio, porque é muito difícil. Muito embora o dentista ame julgar o serviço do colega, né? Neste momento você precisa ser extremamente reto no seu parecer e impessoal. Então, primeira coisa, você tem que ter uma boa experiência clínica para que você consiga emitir o teu parecer de uma maneira satisfatória para não prejudicar ninguém. E também para não ter que devolver o siso de nenhum paciente. De preferência. De preferência. Agora a gente entra no nosso quadro chamado Pérolas da Odonto. Tá? Você é advogado, né? Posso aproveitar e fazer só uma perguntinha? Até duas, porque a primeira acabou de fazer. Lá, viu? É isso aí, tá entrando no espírito do negócio. É igual na odontologia, eu acho, né? Parente, quando a gente tá se formando assim, e aí? Rola um tratamentozinho aí e tal. Uma praga. Vamos lá pro próximo.
Quando o paciente me fala que encontrou um lugar mais barato para fazer suas facetas e depois volta perguntando se consigo deixar mais natural. A realidade já está tão natural quanto a luz do dia, né? Então, eu entregaria o meu cartão. Tão natural quanto a luz do dia, porque quando bate uma luz ali, volta um É sol capaz para de, você. Né? é capaz de cegar alguém. Porcelana Dá um dele. bronze, dá um bronze até. Que luz é essa que aflige os meus olhos? Aquilo ali realmente... Pra mim é o bonecão da Michelin que tá ali no periápice do paciente. Parece mesmo, boa observação. E agora... Meu Deus, por que me abandonaste? A gente não sabe nem o que falar, né? Entrega meu cartão. De novo, né? Chama no Isso processinho. aí. Isso aí. Vamos lá pro próximo. Tiro o seu siso e dou atestado de 5 dias. O outro. Na minha mão é mais barato. A mandíbula do paciente, talvez, na mão dele, né? Para vender por quilo, só se for. Realmente boa observação de novo. Boa observação. Bom, esse foi o nosso quadro, então. A gente tem muitos absurdos que a gente encontra por aí. Esses são só alguns, né? Infelizmente, que a gente encontra muita coisa mal feita e muita coisa até, eu diria, mal indicada, né? Com certeza. Bom, mas enfim, você teria algum caso, alguma história assim absurda ou engraçada que tenha acontecido na sua carreira? Sim, e não faz muito tempo. Deve fazer pouco menos de um ano isso. E toda vez que eu me lembro disso, eu acabo dando risada. Eu estava no consultório, chamei uma senhora para fazer uma avaliação. Eu não me lembro o nome dela agora, mas lembro da figura. Uma senhora baixinha, né, um pouco acima do peso, e de saia, cabelo comprido, carregando uma sacolinha. Aí eu falei, a senhora, por favor, pode entrar aqui no consultório, eu sou o Dr. Thiago, vou estar atendendo a senhora pode subir na cadeira. Falei, pode subir e deitar ali na cadeira. E eu me virei para dar baixa no sistema que eu já estava atendendo essa paciente. Quando eu me viro de volta, a paciente está segurando o braço da cadeira e ela deitou com a cabeça para os pés e os pés para a cabeça. E ficou pedindo socorro, que ela não conseguia levantar. E eu não aguentei e falei, o que é que a senhora está fazendo? E ela falou, acho que eu sentei errado. E eu falei, eu tenho certeza que a senhora sentou errado. Acho é apelido, eu acho. Enfim, eu fui lá e acabei resgatando a senhorinha e puxei ela pelos braços e mostrei que a cabeça é para cima e o pé é para baixo. Loucura. Tipo assim, pra gente é uma coisa tão óbvia, né? Sim. Bom, qual é a melhor maneira de um cirurgião dentista se proteger de um processo? Bom, eu costumo orientar aos meus alunos que a primeira coisa delas é transparência com o teu paciente. Então, por exemplo, se você sabe que o prognóstico, por exemplo, de um pino de uma coroa não é favorável, deixe isso muito claro para o teu paciente. De preferência, reduza isso a termo. Escreva no prontuário. Ah, professor, tem que pedir para o paciente, tem que assinar toda vez o prontuário? Não tem que assinar toda vez o prontuário. Até porque, como a gente, em prontuário, utiliza linguagem técnica, tudo que você escrever ali, o paciente pode muito bem alegar que não tinha conhecimento daquilo e que assinou porque tinha que assinar. Então, não vai fazer muita diferença o paciente assinar todo o procedimento que vai no consultório e que ele assine ao lado. Porém, o primeiro ponto é esse, transparência com o teu paciente e tempo para que você explique os procedimentos. O paciente tem que estar ciente do que está acontecendo. Segundo, trabalhar com uma anamnese bem feita, domínio do que está fazendo. Né? Muitas vezes eu pego processos onde eu não tenho o prontuário de um paciente, eu não tenho o prontuário base, eu não tenho as informações base, eu tenho só o que aconteceu. E aí, como é que a gente defende o profissional? Como é que a gente entende o que foi feito, né? Então, documentação. E terceiro é nunca, jamais, deixar de lançar mão de radiografias e de termo de consentimento. Principalmente para os procedimentos mais complexos. Então, tenha um termo de endodontia, tenha um termo para extração, tenha um termo para prótese, né? Porque são especialidades que são mais complexas e que normalmente trazem uma demanda judicial mais clara para a gente. A chance de insucesso é muito maior. Por exemplo, é muito mais fácil você fraturar uma lima fazendo uma endo do que você perfurar uma câmara pulpar fazendo uma classe 1 rasa. Né? Então, sempre documentação,
radiografia e transparência com o teu paciente. Esse é o segredo para que você diminua a chance de ser processado, mas que não vai te isentar 100%, mas vai deixar você numa situação um pouco mais confortável. Legal. E naquela história dos terceiros molares que a paciente quis de volta? Sua história. Como que você conseguiu se proteger daquela situação? Então, primeiro porque a paciente só tinha o dente 8 no arco, né? Então ela não tinha o 7 nem o 6, então talvez por isso que ela achou que aquele dente não fosse o siso. E acabou que eu não devolvi o siso, óbvio, né? Fiquei para mim, fiz um colar, mas eu acabei escapando porque justamente o meu prontuário foi rasurado pelo então gerente da clínica na época, e ele assinou esse prontuário em cima da rasura que fez, e por essa razão o entendimento da justiça foi que houve falha não pelo profissional, mas sim uma falha administrativa de uma pessoa não dentista, e nesse caso a clínica foi condenada a ressarcir a paciente com um implante e eu fui absolvido. Então aí a importância de você manter um prontuário bem preenchido, bem guardado, né, e com todas as informações possíveis. É isso aí. A gente vai para o nosso quadro agora, chamado Plantão Anamnese. Tá? Então, você já imagina, né? Plantão Anamnese, né? Uma coisa muito séria. Plantão, entendeu? Hahaha. Bom, eu vou entregar para você, você pode ler uma de cada vez. Mas eu tenho 30 segundos para ler as Mas três. tem 30 segundos para ler as 3. Ok, Tá? Daí, se quiser inverter a ordem, lê da forma que você preferir. ok. Tá? A segunda ali, talvez você tenha alguma dúvida, eu entro para intervir. Ok. Tá? Vamos lá, então. 1, 2, 3 e foi. Paciente evangélica processa dentistas por incentivar o uso de fio dental. Cientistas descobriram a diferença entre o advogado e o vampiro. Agora eu entendi a piadinha. Ah, já entendeu? Não vai perguntar nem o que por quê? Não. Depois você me explica, Tá bom. porque eu tenho 30 segundos. Eu queria só atrasar um pouco. Vai. Dentista diz para paciente não ter cárie, mas paciente é cárie. A Karen tem cárie e acha caro tratar a cárie. Aí, deu certo. É isso aí. Esse foi o plantão anamnese. E afinal, qual a diferença entre o advogado e o vampiro? É que o vampiro só suga o sangue à noite. É brincadeira, tá? Hashtag somos todos dentistas. Somos todos advogados. Hashtag somos todos advogados. É brincadeira. Aliás, hoje é dia do advogado, né? Hoje é dia do advogado. Hoje é Hoje é dia do estudante, inclusive. Meus parabéns para Muito nós. obrigado. Meus parabéns Para para nós. nós. Isso aí, para nós. Esse aqui, o plantão já foi. É isso aí. Então, continuando nas nossas perguntas, depois dessa dinâmica nada, enfim, acho que ele não gostou muito do vampiro, mas vamos seguir. Há uma maior ocorrência de processos em especialidades específicas da odontologia? Sem sombra de dúvidas. Hoje, aqui no estado do Paraná, como perito, eu digo que o nosso calcanhar de Aquiles é a implanto e a prótese, tá? Até mais do que a ortodontia e a endodontia. É mais que a harmonização? É porque ainda não começou a chegar no judiciário os casos de harmonização, né? A gente tem uma demanda muito pequena ainda de casos que cheguem para a gente periciar. Mas você acha que vai ser um exponencial? Com certeza vai estar entre os top 3, se não for ocupar a primeira posição, com certeza vai ocupar a primeira posição à frente de qualquer outra especialidade. Porque o que eu vejo hoje é que são poucos profissionais que realmente fazem harmonização e que entendem de harmonização. O que eu vejo muita gente fazendo é desarmonizar a face do paciente ou às vezes até demonizar a face do paciente. E daí isso vai parar no judiciário, né? Com toda a certeza do mundo. Legal. Bom, nós então entramos no nosso outro quadro de perguntas rápidas, chamado Alta Rotação. Eu sempre faço essa intonation. Bom. Tá. Bom, mais fácil processar ou ser processado? Ser processado. Ser processado. No nosso caso, ser processado. Ah, sim, no nosso caso, sem sombra de dúvida. A odontologia para você tem que ser legal? Tem que ser legal. Tem que ser muito legal.
Tem que ser totalmente legal. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Que bom. Julgar pela cara ou julgar pelo prontuário? Pelos dois. Pe- Esse é o problema de quem estuda direito. A gente não julga uma vez só. Ah, sem mais perguntas, meritíssimo, é isso aí. Para terminar a faculdade, estudar de qualquer jeito ou tem que estudar direito? Depende da área. Depende da área. Tá bom. O que pesa mais? A mala de materiais de odonto ou os livros do direito? Com toda certeza o Vademecum. Os livros do direito. Os livros de direito. O peso do conhecimento. Ah, sim, o peso do conhecimento. Bom, enfim, esse então foi o nosso quadro Perguntas Rápidas, chamado Autorrotação. E eu acho que eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa aí, porque eu acho que foi tão rápido, né? Enfim, porque aqui, pelo que eu estou vendo, acabou. Alguém tem alguma pergunta? Aí, vamos aproveitar que ela tem uma pergunta. Você acha que essa questão de não assinar o prontuário de direito vem da graduação ou o profissional vai ficando preguiçoso com o tempo? Minha singela opinião é que é a mistura das duas coisas, tá? Porque aquilo que você não é treinado para fazer enquanto você está aprendendo a fazer direito, você não vai fazer direito depois que se forma. Isso em qualquer especialidade. E volto a reforçar a questão de como a odontologia legal é ensinada. Não estou aqui fazendo juízo de valor de nenhum professor, de maneira nenhuma, mas de uma maneira geral, a nível nacional, a odontologia legal ela é vista como o reconhecimento de arcada dentária de paciente em óbito, né, de paciente que foi carbonizado, enfim. E a odontologia legal não é só isso. Então, eu, no lugar do teu professor, eu te daria parabéns, porque quanto maiores informações eu tiver naquele prontuário, mais resguardado você estará. Porque num eventual questionamento sobre aquele procedimento, de como foi feito, por que foi feito, com o que foi feito e para que foi feito, é muito mais fácil de eu conseguir elucidar esse caso, do que como se estiver lá só escrito REST, O, entre parênteses, mais ajuste. Isso para mim é muito vago. Né? Pode ter um forramento, pode ter uma exposição pulpar, onde não foi feito, onde não foi falado, não foi relatado no prontuário. Então, eu acho que, respondendo mais uma vez a tua pergunta para concluir, é uma soma de fatores. A falta de cobrança e a devida atenção durante o teu processo de formação, que vai fatalmente levar você a uma falsa zona de conforto, que na realidade te coloca numa situação de hipervulnerabilidade depois que se forma. Mas a gente só vai se dar conta disso, infelizmente, quando chega a cartinha do Poder Judiciário no consultório. Imagina. Muito bom. Aí, tivemos participação da plateia. Bom, enfim, eu não sei se você quer aproveitar, falar mais alguma coisa. Na realidade, eu quero só agradecer vocês pela lembrança e pelo convite para estar aqui com vocês hoje, principalmente falando de odonto legal, porque quando eu entro em sala, às vezes, ou vou dar uma palestra e a palestra do povo, o pessoal vê que é de odonto legal e o povo torce o nariz, né, porque acham que eu vou falar sobre justamente alguma coisa relacionada à área criminal e não tem nada a ver. Eu tento mostrar para os alunos e para aqueles que gostam do conteúdo que eu produzo que a odontologia legal está aí para te ajudar, para te auxiliar, para te proteger. Mas se você não der a devida atenção a isso, você vai se colocar numa situação de hipervulnerabilidade e você vai acabar no banco dos réus, infelizmente. Nós que agradecemos, tá, a sua disponibilidade aí para estar aqui hoje com a gente, por ter aceitado o nosso convite, né, de participar desse episódio, na nossa última temporada aqui. E, mais uma vez, muito obrigado, sucesso aí na sua carreira, na sua jornada aí de universitário de Direito, né? E é isso aí, eu vou então, como sempre, a gente encerra com uma frase. Só deixa eu ler que essa frase aqui eu fiz de última hora, então tem que... Nossa, eu fiz isso. Pois é, eu fiz. Bom, terminar com aquela frase, que a gente sempre acaba com uma frase, né? Não se importe, então, com o que acontece no biarticulado. Afinal, tudo o que acontece no ônibus é passageiro.
Esse foi o nosso episódio do Anamnésia Show de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até o próximo.